3 investimentos podem transformar a sua vida financeira. Eu não estou falando de nenhuma mágica, e sim estratégias reais usadas por quem vive de renda. Se você está começando agora e quer investir com segurança e não precisar ficar escolhendo ação por ação, então fica até o final que eu vou estar te mostrando que pode estar economizando anos de erro da sua vida e pode te ajudar muito sem ficar escolhendo ação por ação e perdendo muito tempo. Antes de começar, o primeiro de tudo é ter uma reserva de emergência. Sem ela, sem a reserva de emergência, você vai investir com medo. Medo de perder aquele dinheiro que vai fazer falta depois. Então escolha lugar onde você vai colocar essa reserva de emergência, que vai ser lá de 3 a 6 meses do seu custo fixo, que você que está começando. Invista lá na reserva de emergência, que é uma liquidez diária de um banco como a Nubank, C6, PicPay, alguma dessas, mas tenha uma reserva de emergência, uma reservinha. Se caso acontecer algum imprevisto, você vai lá e tira da reserva de emergência. Se caso você foi demitido ou se caso acontecer alguma coisa, antes de investir, antes de pensar em montar alguma carteira, a gente tem que pensar em montar uma reserva de emergência. Sem ela, nem adianta começar a investir. Então você vai ali deixar num tesouro direto que rende 100% do CDI, ou um CDB que tem liquidez diária, só para ter. Eu em si uso a reserva de emergência lá na caixinha da Nubank, que rende 100% do CDI e é 100% de liquidez diária. Qualquer hora que eu quiser, eu pego lá, no outro dia tá na minha conta já, ou na mesma hora, dependendo da hora que eu tirar, porque ali na Nubank é assim, depende da hora que tu tirar. Mas vai de cada pessoa estudar qual é uma reserva de emergência para onde eu vou colocar. Porque deixar o dinheiro na própria conta é perder dinheiro, tá jogando dinheiro fora com a desvalorização que tem a moeda do real hoje. Então a inflação é muito grande e cada vez que tu vai deixando, você vai perdendo dinheiro. Se você tinha 100, no próximo mês você tem 99 e alguma coisa, 98 e assim vai. Cada mês vai desvalorizando mais. Tá começando a investir sem uma reserva de emergência é simplesmente estar jogando dinheiro fora, ou pega essa referência aqui, é estar fazendo uma casa sem o fundamento da casa. Então quem investe em reserva está investindo na própria riqueza, começa a construir sua riqueza. Não é só investindo lá em ações, fundos imobiliários ou criptomoeda, vou investir em Bitcoin. Não, cara, você precisa de uma reserva para depois, quando precisar, tirar lá do seu Bitcoin, das suas ações, da sua Petrobras, dessas empresas. Meu avô uma vez falou, mas não investe em ações, porque o Senna eletricista da rua, perdeu dinheiro lá em 2000 com a Petrobras. E aí eu falei, porra, ó o pensamento, claro, eles não têm culpa, assim, é muito falta de estudo. Meu avô fez até a 4ª série, então, e reprovando algumas vezes, então acaba nem sendo culpa deles. A fase foi difícil, mas nós temos tudo na nossa mão, temos um computador, temos um celular aí onde você está assistindo. Pode ser que a gente tem tudo na nossa mão, então o estudo é mais fácil, mas se a gente não ir atrás, não pesquisar, a gente nunca vai saber. O primeiro investimento para quem quer começar a investir é a reserva de emergência, mas beleza, isso é um bônus, tá? O primeiro realmente é o investimento que é um ETF, que tem uma cestinha com vários investimentos ali, vários ativos. É o BOVA11, que replica todas as maiores empresas do Brasil. É um pacote completo com uma administração baixa, uma taxa de administração baixa, e ali você vai receber, você investe em Petrobras, Vale, Ambev e outras empresas sem precisar estar comprando uma por uma. E imagine você recebendo lucro das maiores empresas do Brasil só com um investimento, sem precisar fazer vários investimentos e ainda tá podendo perder. Para quem está iniciando, comece ali com um ETFzinho, estuda, claro, mas sim, um ETFzinho que replica as maiores empresas do Brasil, o BOVA11. Então é um bom investimento para quem está começando, é isso que o BOVA11 permite. Está conseguindo lucro de todas as maiores empresas do Brasil, não apenas de uma. E hoje uma ação do BOVA11 custa R$135. Pensa que você tem R$135 e você já pode começar a investir. Não precisa ter milhões, milhares de reais. Com R$135 você já vai estar recebendo o lucro das maiores empresas do Brasil. O segundo investimento é para quem quer estar no mercado imobiliário, mas não quer ficar ali olhando aqueles centenas de fundos imobiliários, milhares de fundos imobiliários, muitos mesmo, e quer estar recebendo uma renda passiva ali em real, mas todos os meses, só que não quer ter o trabalho de analisar todas. O segundo investimento então é o XFIX11.
É um ETF de fundos imobiliários. É o ideal para quem quer começar a entender o mercado imobiliário sem estar diretamente ligado nos fundos imobiliários. Ele é diferente de fundos imobiliários, ele reinveste o seu dividendo. Então ele não faz a distribuição. Para quem está começando, é uma boa estar entrando no ETF de XFIX nos fundos imobiliários para não estar correndo risco também e estar ali recebendo. Não é uma recomendação de compra, tá, gente? Então faça o estudo primeiro, vê se vale a pena para você. Se não tem muito tempo, começa com ETFs. Então ele é um ETF que junta vários fundos imobiliários. Galpão logístico, shopping, varejo, lajes corporativa, papéis e assim entre outros. O XFIX faz o trabalho de suplantar hoje e colher amanhã. Então com esses reinvestimentos dos dividendos, ele pode estar crescendo o seu lucro e a sua cota está crescendo. Ele não é igual um fundo imobiliário, ele é um ETF. Então ele não precisa distribuir 95% do seu lucro. O fundo imobiliário já não, ele precisa distribuir 95% do seu lucro para todos os acionistas. Então não tem margem para crescer. O XFIX ele faz um trabalho inteligente de reinvestimento de dividendo. Então ele tem ali 95% é distribuído para a valorização das cotas e 95% ali é distribuído para o crescimento do ETF e 5% para as outras coisas, outros investimentos. E hoje, para entrar nesse ETF custa ridiculamente R$12. Então com R$12 você já pode estar fazendo uma participação, entrando e estar recebendo dos maiores fundos imobiliários do Brasil. E o terceiro, você já pensou em investir na Amazon, na Tesla, na Coca, na Apple sem sair do Brasil? Simplesmente o último aqui é o IVVB11. É um ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ali simplesmente você vai estar investindo sem sair do Brasil. Você vai ter a valorização desses ativos, a valorização do ETF, a valorização do dólar cambial que você vai estar recebendo. E você vai ter uma diversificação internacional sem ter a burocracia e a taxação que você teria se você tivesse investindo diretamente lá em dólar. E agora imagina o seu dinheiro trabalhando para você lá em dólar, lá nos Estados Unidos, mesmo você morando aqui no Brasil, né? Esse é o poder do IVVB11. Você vai estar recebendo em dólar, claro, ele não paga ali o seu dividendo, ele reinveste o seu dividendo, mas você vai estar trabalhando em dólar simplesmente aqui do Brasil. Fácil, né? É isso que o IVVB11 faz, ele facilita a vida do investidor brasileiro para quem quer replicar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. E hoje custa um total de R$377 só, e tu vai estar fazendo a participação lá nos Estados Unidos. Então com R$377 hoje, você vai estar investindo em dólar já. No caso, você vai estar investindo nas maiores empresas do mundo. Mas se você quer investir diretamente no IVV, que é o ETF dos Estados Unidos mesmo, vai estar investindo lá diretamente naquelas empresas, vai ter uma taxação um pouquinho menor do dólar, mais alguns juros ali, beleza, algumas taxinhas básicas. Mas a diferença é que você não precisa ter R$377. Com R$50, R$100, você vai estar conseguindo investir. Então você vai estar fazendo o quê? No Brasil não dá para comprar frações de ações, nos Estados Unidos já dá. Se você quiser comprar meia ação, você consegue. Aqui no Brasil não. Então se você tiver R$50, você vai estar ali com seus $8 mais ou menos. Então vai estar investindo já. Então é mais fácil para quem quer investir. Eu uso a Nomad para investir no IVV, que é mais fácil para mim. Então a Nomad agora é R$300 o mínimo. Então fica entre eles, tá? Então a Nomad errou nisso para mim. Tem outras corretoras que fazem mais facilmente R$50, R$100, que já dá para começar. E você não vai ter essa burocracia de já investir lá seus R$300. Não, você pode começar com menos ali no IVV, que é a mesma coisa. O IVVB11 investe no IVV, que replica as 500 maiores empresas do mundo que estão lá nos Estados Unidos. E você vai estar recebendo em dólar. E como eu usaria os três juntos, tá? Então vai uma dica bônus aqui para vocês. Como eu diversificaria os três e botaria na minha carteira se eu estivesse começando hoje no mundo dos investimentos. Vou dar um exemplo de como eu começaria. Eu hoje começaria ali nos 40% do BOVA11, replicando as maiores empresas do Brasil, 40% em IVVB11 ou IVV e 20% em XFIX, tá? Por quê? Porque eu queria ter ali minha participação em ações brasileiras que tendem a render bastante, mas assim, fica entre eles no mercado por causa do Brasil, que é uma bomba atômica, e IVV 40%, tá? Também 40% ou até 50%, mas 40% ali hoje para começar,
porque tu vai entendendo o mercado, aí no longo prazo você vai ver qual rumo você vai tomar. E 20% ia entrar em XFIX 11, para ter uma participação no mercado imobiliário que tende a crescer também. Então você vai estar crescendo o seu patrimônio de forma equilibrada e com uma segurança maior também. E com um risco diluído. Então você vai estar crescendo o seu patrimônio de forma equilibrada e com risco bem diluído. Então qual é o próximo passo? No final aqui, qual é o próximo passo? Depois de você conhecer todos os ETFs, como funciona, você começa ali a colocar algumas ações na sua carteira, pingando ali ação, fundo imobiliário, mas vai com calma, tá? Você vai começar a montar sua própria carteira com ações, pagadores de dividendos, de crescimento, mas vai com calma. Escolha ações boas de pagadores de dividendos, alguns fundos imobiliários bons, úteis. Começa ali, minha indicação é começar com galpões, shoppings, logística, mas não com papéis, recebíveis imobiliários. E não com papéis, recebíveis imobiliários, tá? Porque tem muita coisa, RIS, REAs, LCI, LCA, que vocês não vão estar entendendo. Então começa ali com logística, shoppings, que é mais fácil de entender. Mais fácil entender que existem 5 shoppings do que existem 5.000 papéis no meio daquele fundo imobiliário que tem um monte de contrato, um monte de regra, vai ter inadimplência. Claro, eu não estou falando que um shopping não pode ter inadimplência, pode ser que a loja não paga pro shopping, mas é mais fácil que acontecer isso com os fundos de papéis e você vai estar tomando uma desvalorização legal. Mas até começar a rebalancear sua carteira, fica ali com os ETFzinhos e depois vai jogando uma ação para aprender, 2 ações, um fundo imobiliário e assim vai. Montando a sua carteira. E o maior investimento simplesmente é conhecimento. Ele paga o maior juros que você tem. Então continue estudando. Aprenda e invista ao longo prazo. Então aqui nesse vídeo você aprendeu já pelo menos como começa a investir se você não investe ainda. Se você já investe, já começa no segundo passo. Começa a botar ações, fundos imobiliários, aprende sobre ETFs também, que é interessante aprender sobre ETFs. Então conhecimento você não pode se negar. Não pode se negar, independente da sua idade. Se você tem entre 18 a 24 ou de 30 anos para cima, tá? Não importa mesmo. Investir em conhecimento é o básico, nem que se você tenha 60 anos, você tem que aprender. Porque eu vejo muito velhinhos, porque eu vejo muito velhinhos que são cabeça dura, não aprende com nada, mesmo tu tentando explicar. Tem alguns sim que aprendem e tem uma vida próspera. Cara, a gente não vai levar nada. Então aprende as coisas, não seja aquele burro analfabeto. Não seja aquele analfabeto funcional que não sabe nada, não sabe ouvir e também não sabe falar nada. Então vamos lá, continuando e acabando aqui, recapitulando para vocês: BOVA11, ações brasileiras, XFIX, imóveis diversificados e o último IVVB11, ações dos Estados Unidos, as maiores ações do mundo e ações no exterior com ativos globais e participação em dólar. Esses 3 investimentos são perfeitos para quem tem pouco dinheiro, mas já está pensando grande. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa aqui nos comentários, já se inscreva no canal e deixa o like que já vai estar ajudando o canal aqui a alcançar mais gente.